Olá, meus caros torcedores e simpatizantes da nossa Associação Portuguesa de Desportos. Sou Antônio Carlos Pires, médico psiquiatra na cidade de São Paulo, e gostaria de dar continuidade hoje às nossas conversas em relação às pandemias. Falamos de cada uma delas recentemente: a peste negra, gripe espanhola e as duas SARS. O interessante que eu gostaria de enfocar hoje, a partir do que eu considero a coisa mais importante, que é educação e conhecimento, foi, eu diria, o encontro de situações extremamente parecidas, tanto no sentido da apresentação da epidemia, quanto até no lidar com a epidemia ou com as epidemias. É incrível nós pensarmos em 1344, o ano de 1344 e o ano de 2020 e verificarmos todas as coincidências que lá ocorreram e que aqui estão ocorrendo. Uma das coisas que mais me chama a atenção nessas pandemias é o desconhecido. Todas elas apareceram como um tsunami. Vocês lembram daquelas lamentáveis cenas que hoje, graças, claro, ao progresso, aos meios de comunicação, a gente teve a chance de ver, e aliás eu gostaria até de não ter visto, em 2004, aquele tsunami horroroso no Oceano Índico, que arrastava assim, em fração de segundos navios e os jogava em terra, a destruição dos edifícios, da vegetação, uma coisa horrível de se ver, porque isso acontecia e aconteceu em frações de segundos. Eu vejo essas epidemias muito sob essa ótica da agressão e da violência com que elas chegam. E o mais assustador, de fato, é o desconhecido, porque nós vamos ter que lidar e não temos alternativa com algo que nós não sabemos o que é e que, evidentemente, nós temos que lidar com aquilo que temos em mãos ou que conhecemos. Vocês se recordam que na peste negra, e isso nós estamos falando lá nos anos 1300, para lidar com o que estava acontecendo e não se sabia o que era, os médicos usaram a genialidade do ser humano, que numa situação de desconhecido e desespero, usa os seus recursos para lidar, até emocionalmente, com esse tipo de situação e obter uma resposta apropriada a conter, então, o que ocorria. Vou lembrar a vocês o uso das máscaras pelos médicos do século XIV. Eu vou lembrar a vocês das vestimentas de couro que eles usavam. E vou contar para vocês uma outra coisa que eu não relatei, que é o seguinte: foram executadas, vamos assim, ferramentas que seriam facas longas, com 1,80 m de comprimento, no sentido de puncionar aqueles abscessos que a peste negra promovia, no sentido, óbvio, de dar assistência àquela pessoa necessitada e proteger o médico que passava a compreender que existia uma possibilidade grande de contaminação também a partir dos fluidos, no caso do pus, né, vamos dizer assim, que era então
lancetado por essas facas, vamos colocar dessa forma. É incrível, né? Como aqueles indivíduos captaram a essência, claro que com construtos teóricos diferentes do que conhecemos hoje, mas eu acho que na mesma linha de raciocínio. E vamos lembrar o tsunami também, da gripe espanhola, e este atual. E o vínculo, o desconhecido. Ok. O entendimento, né? Como eu já relatei, que cada geração que enfrentou essas pandemias teve lá na peste negra a impressão de que aquilo viria dos fluidos, dos fluidos não, dos odores, e evidentemente as máscaras no sentido do médico não respirar, né? Então o odor, tanto é que colocavam as ervas aromáticas na ponta da máscara de bico de pena. A gripe espanhola já pega, evidentemente, o mundo numa evolução, né, muito grande, em todos os sentidos, especialmente a medicina. Então, logicamente que já se sabia que era um vírus, não se conhecia, na verdade, o dito cujo, que ficou conhecido algumas décadas depois. E, enfim, se tomaram também medidas interessantíssimas: o uso das máscaras, o isolamento, coisas que também os médicos lá atrás, no século XIV, já fizeram e que estão fazendo agora. Isso é extremamente interessante. Outro aspecto comum é que todas são zoonoses, ou seja, o hospedeiro é um animal e este animal passa então o vírus para o homem e o homem para o homem, em todas elas. Zoonoses todas. Uma coisa que também fica marcado, e eu queria deixar mais uma vez registrado, eram as rotas, a importância das rotas de comércio na difusão, então, das epidemias, de todas elas. Lógico que a gripe espanhola não foi, ou não veio principalmente das rotas de comércio, e sim das rotas da guerra, vamos colocar desta forma. Mas o interessante aqui, já também assemelhando-se à peste negra, uma difusão principalmente pelas rotas marítimas, tanto na peste negra quanto aqui na gripe espanhola. Chegando diria, duas últimas pandemias a que nós passamos agora e a de quase 20 anos atrás, a gente tem muito claramente a difusão pelas rotas aéreas, principalmente. De novo, o que nós temos de comum? As rotas, sim, porque as rotas elas significam movimentação de pessoas, saindo de um local para outro local mais distante, levando então algo que estava acontecendo ali para acolá. Em todas elas, as rotas são extremamente importantes. No caso específico desta nossa, e focando até no Brasil, sabemos que veio da Europa principalmente e por via aérea. Porém, hoje ela está se espalhando aqui no Brasil, isso já era esperado, pelas nossas rodovias. E é um cuidado enorme, que eu acho que o sistema responsável, que seria o federativo, governo federal, estadual, municipal, tem que tomar um cuidado muito grande, especialmente com os entroncamentos rodoviários, para que a gente ajude, na verdade, a conter, ou essas ações ajudem a conter a expansão desta infecção.
Em relação a condutas, eu entendo que aqui é mais impressionante ainda. A conduta no século XIV e as condutas de hoje são muito parecidas. Isolamento dos doentes, uso de máscaras, higiene. Se nós formos para a Europa medieval, essa epidemia, que era, na verdade, bacteriana, diferente das outras, que são virais, a importância da higiene e saúde pública. Eles só contiveram, e demorou muito, como vocês lembram, mas só contiveram melhorando as condições higiênicas. Na gripe espanhola, as péssimas condições de higiene, trincheiras, a própria população que fugia de um lado para o outro, e obviamente isso não contribuía para a higiene de maneira alguma, e atual, porque as pessoas não fazem as coisas básicas, como lavar as mãos, por exemplo. Se bem que, felizmente, eu acho que hoje já estão aprendendo, né? A diminuir esta propagação com um ato tão simples como lavar as mãos. Se vocês me perguntam, por exemplo, em relação à peste negra, né? A peste negra foi erradicada? Não foi. Nós ainda temos foco na África e no Peru. Porém, hoje, dificilmente alguém morre de peste negra. Nós temos antibióticos, coisas que lá atrás não existiam. E, evidentemente, antibiótico terapia, 1 semana de isolamento do indivíduo infectado. Para tratamento e para não contaminar, você praticamente impede qualquer, eu diria até qualquer surto. Não são pequenos surtos, mas um surto maior você previne. As outras virais, elas são mais complicadas, porque no caso específico elas pegam, todas elas, né, o trato respiratório, e a facilidade com que você propaga qualquer tipo de vírus respiratório é enorme, é muito fácil. O que é preciso fazer? É preciso fazer o isolamento, a quarentena, fechamento de escolas e comércio, que tudo isto foi feito na gripe espanhola e está sendo feito agora. Eu gostaria de aqui trazer para vocês, e vou enfocar a gripe espanhola porque ela ajuda muito nesse sentido. Lembram quando a gente comentou que a cidade de Nova York, o estado de Nova York, sofreu absurdamente com a gripe espanhola, um número enorme de casos e de mortes. Outras cidades americanas também viveram esta pandemia, essa epidemia, de uma maneira intensa. Uma delas foi Chicago. Interessante, eu estou trazendo Chicago aqui para a nossa conversa por uma razão. Durante a epidemia, foi uma cidade onde os pesquisadores tentaram, ali no desespero, como nós estamos fazendo hoje, tentar entender por que, como e quem, preferencialmente, aquele vírus atingia. E o incrível é que eles chegaram à conclusão, na própria época, nós estamos falando de 1918, aliás, eu quero até me desculpar que no vídeo anterior eu estava tão envolvido aqui com os coronavírus, né, dos anos 2000, que eu acabei dizendo 2018, 2019, a nossa gripe espanhola. Não, 1918, 1919, aproveitando para corrigir. Então, esses pesquisadores perceberam o seguinte, que a densidade, ou seja, o número de pessoas aglomeradas, portanto, aglomeração, e um negócio interessante, o desemprego
facilitavam o indivíduo de pegar a doença. Ok. Vocês lembram que, falando de corona, eu fiz questão de enfocar esses dois, eu diria esses dois fatores, e colocando o que ocorreu na China, lembrando o PIB, a aglomeração nas grandes cidades, né, a densidade populacional em torno de grandes cidades, etc., como fatores predisponentes à grande disseminação das epidemias. Existe uma correlação direta aqui, obviamente, em todas elas, na peste negra, na gripe espanhola e agora na correlação, infelizmente, com higiene, pobreza e desemprego. A gente vê esta situação em todas as grandes pandemias. Em relação a condutas, todas elas se assemelham também, como a gente já viu. Sempre a mesma conduta, ou seja, quarentena, isolamento social, portanto, higiene, o isolamento dos doentes, o fechamento de escolas e serviços, enfim, tudo aquilo que visa deixar as pessoas separadas umas das outras para que a contaminação não ocorra. E é importante que nós nos lembremos disto a todo instante. A gente ouve muita gente falando, a gente ouve opiniões desencontradas, e o interessantíssimo é, se nós olharmos aqui no nosso Brasil, tudo aquilo que está acontecendo hoje em relação à manipulação, uso político, desinformação, nós encontramos lá em 18 e 19. É impressionante, 1918, 1919, as mesmas coisas, inclusive a queda dos ministros de saúde, que na época não eram denominados como ministros, eram chefes ou diretores-chefes dos gabinetes de saúde, alguma coisa assim. A importância do último, que foi o Carlos Chagas, que fez uma atuação brilhante em relação à gripe espanhola, na sequência de Oswaldo Cruz. A gente até confunde os dois importantes epidemiologistas e médicos do Brasil. Enfim, eu não quero entrar neste mérito, mas é igualzinho, gente, é assustadoramente igual. E a minha questão é o seguinte: por que o ser humano não aprende, gente? Nós estamos falando de 100 anos e nós estamos falando de que aconteceram as mesmas coisas, debates nas mídias, ataques, as mesmas coisas. Quando é que o ser humano vai aprender, gente? Eu coloco para vocês a importância do conhecimento, que eu iniciei falando dele, porque é a única coisa na qual eu acredito: conhecimento, educação e ciência. É isto que vai fazer com que nós possamos vencer esta pandemia atual. Eu vou ler aqui para vocês o que os pesquisadores de Chicago, em 1918, nos informaram. Aliás, estamos usando hoje as informações que eles geraram lá atrás. O que eles fizeram lá em Chicago para conter a epidemia da gripe espanhola? Quarentena em toda a cidade,
fechamento de escolas e a proibição das aglomerações. Bom, o mais importante não é isso. O mais importante foi um recado que eles nos deram. Eu vou ler. Todas essas medidas acima só são eficazes se as pessoas entenderem por que estão sendo tomadas estas atitudes e assim aderirem. Se nós não educarmos, se nós não levarmos conhecimento à população, é muito difícil que essa população colabore. Isso já foi dito pelos pesquisadores em Chicago em 1918 e serve muito bem para aquilo que está acontecendo agora. Então veja, vocês até poderiam dizer, bom, isso é um problema do governante, A, do B, do C. Não, não é não. É um problema nosso. Porque se eu fizer e se você fizer, nós estaremos agindo corretamente. Se nós não fizermos, não estamos ajudando nem a nós mesmos, nem ao próximo. Então, gente, é o seguinte, a ideia de trazer todo este conhecimento que a portuguesa está trazendo desses vídeos, nessas conversas que nós estamos tendo, é no sentido de dar conhecimento a vocês para que vocês possam compreender que essas medidas não são aleatórias, elas não vêm do nada e elas têm um embasamento, eu diria, secular. Meus caros, paciência, controle das emoções, como nós já dissemos nos primeiros vídeos, e colaboração. Gente, é importante colaborar consigo próprio para colaborar com o próximo. Lembre-se disso, fujam das discussões tolas, fujam das informações desinformadas, foquem naquilo que vocês consigam apreender daquilo que está acontecendo. Vamos fazer a nossa parte, gente. É importante para você e é importante para a sociedade. Grande abraço.